milhões de espécies, plantas e animais. Zumbidos, berros, latidos, tudo mais. Uivos, murmúrios, lamentos ancestrais. Por que não deixamos nosso mundo em paz? O que são biomas? Um bioma pode ser definido como uma grande comunidade que interliga a vida animal e vegetal, adaptadas às condições do ambiente. A palavra bioma é formada pela junção de bio, que quer dizer vida, e oma, que indica grupo ou massa. Os biomas são classificados como grandes áreas ecológicas com características semelhantes e são influenciados por diversos fatores, como clima, solo e relevo, que estão relacionados com a diversidade de seus ecossistemas. O Brasil apresenta 6 biomas terrestres, que são eles: Amazônia, Cerrado, Caatinga, Mata Atlântica, Pantanal e Pampa. O bioma Amazônia compreende-se uma área na qual se encontra a maior floresta tropical do mundo, a floresta amazônica, que estende-se por 9 países na América do Sul, sendo sua maior porção localizada no Brasil, ocupando cerca de 40% do território. É a maior de todos os biomas brasileiros. O bioma Amazônia compreende uma região que abrange a maior bacia hidrográfica do mundo, a Bacia Amazônica, que detém 20% da água doce do planeta. O rio Amazonas é o principal maior em volume de água do mundo. Os principais representantes da fauna são a onça pintada, o boto cor-de-rosa, a arara azul, a capivara, o tatu e as cobras, como cascavel e jararaca. A flora é constituída por aproximadamente 30 mil espécies, na qual 100 mil existentes na América Latina. O Cerrado é considerado o segundo maior bioma da América Latina e do Brasil, conhecido como savana brasileira. Apresenta grande biodiversidade e compreende uma área elevado potencial aquífero. Esse bioma caracteriza por se apresentar em diversas fitofisionomias em virtude de vários contatos geográficos que possui com outros biomas. Ao norte, limita-se ao bioma Amazônia, ao leste e ao nordeste com a Caatinga, ao sudeste com o Pantanal e o sudeste com a Mata Atlântica. O Cerrado possui uma grande variedade biológica, apresenta cerca de 837 espécies de aves, 185 espécies de répteis, 194 espécies de mamíferos e 150 de anfíbios. Os principais representantes da fauna do Cerrado são o tucano, tamanduá-bandeira, lobo-guará, onça-parda, veado campeiro, entre outros. Apesar de grande variedade, a fauna do Cerrado não é totalmente conhecida, principalmente em relação ao grupo de invertebrados. Em relação à flora, estudiosos estimam que há cerca de 10 mil espécies de vegetais que passaram por identificação. Muitas espécies são usadas para fins medicinais e para alimentação. São representadas da flora do Cerrado, o ipê, a cacaita, o angico, o jatobá, o pequi, o barbatimã e entre outros. A Caatinga é um bioma exclusivamente brasileiro e compreende cerca de 11% do território nacional e 70% da região Nordeste. Apresenta uma grande biodiversidade. O nome Caatinga possui origem tupi-guarani e significa floresta branca. Essa denominação representa as características da vegetação desse ecossistema, cujas folhas caem no período de seca. A Caatinga apresenta diversas particularidades, principalmente em relação à adaptação climática das plantas e animais. Esse bioma é afetado por secas extremas e períodos de estiagem, característicos do clima semiárido. Por essa razão, a vegetação precisou desenvolver mecanismos de sobrevivência em razão da pouca disponibilidade de água. A fauna é bastante diversificada e também é marcada pela adaptação ao clima, como as recorrentes migrações dos períodos de estiagem. A flora da Caatinga é bastante diversificada. O período de floração varia conforme a região, o regime de chuvas e a qualidade dos solos. Segundo a Embrapa, a Caatinga apresenta cerca de 1.981 espécies de plantas. Destacam-se os cactos, como o mandacaru e xique-xique, as bromélias, como a macambira, e as leguminosas, como a catingueira. O macaco prego é um exemplo da espécie da fauna da Caatinga. A fauna da Caatinga é bastante diversificada também, mas ela não é tão conhecida, havendo diversas espécies de animais endêmicos. Os animais que se encontram na região abrangida por esse bioma apresentam características de adaptação ao clima, assim como as plantas,
como o desenvolvimento de hábitos noturnos, comportamentos migratórios e hibernações, capacidade de algumas espécies de lidar com as condições climáticas hostis. A Mata Atlântica é a segunda maior floresta em extensão no Brasil, constituída de planaltos e serras. Sua área abrange a costa leste, sudeste e sul do Brasil, e além disso, uma parte do Paraguai e da Argentina. A Mata Atlântica tem algumas características bem semelhantes à floresta amazônica. Essas características são referentes ao porte das árvores e ao desenvolvimento da fauna. Ambos os biomas possuem árvores altas que podem chegar a mais de 30 metros de altura, com pequenas vegetações arbustivas que surgem à sombra delas. Segundo a Brevini, podemos dividir a Mata Atlântica em duas florestas, a primária e a secundária. A floresta primária pode ser conhecida como Mata Virgem, pois se refere à floresta intocada pelos humanos ou em que a ação humana não levou desequilíbrio para a relação entre os seres vivos. Nessa floresta encontramos as árvores mais altas e grossas da Mata Atlântica, além de orquídeas e cactos nas copas das árvores. A floresta secundária refere-se a áreas em que houve atividades humanas, como agricultura e extrativismo vegetal. Após essas atividades, algumas áreas são abandonadas e a floresta mostra sua capacidade de regeneração biológica, que faz surgir espécies. A Mata Atlântica possui uma rica biodiversidade em todos os sentidos. Algumas espécies de sua vegetação são endêmicas, ou seja, só ocorrem nela. Estima-se que haja na Mata Atlântica 20 mil espécies de árvores, e que significa 35% do total existente no Brasil. Já a fauna da Mata Atlântica é bem diversificada. Há espécies que podem ser encontradas também em outros biomas, como a onça-pintada e a anta. São várias espécies diferentes, incluindo-se mais de 270 mamíferos, 1.000 aves, 370 anfíbios, 200 répteis e 350 peixes. Os números são aproximadamente devido à vasta distribuição de todos esses animais. O Pantanal é um dos menores biomas brasileiros, presente no Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. É conhecido como a maior planície alagada do mundo. É um bioma extremamente rico quando o assunto é fauna brasileira, pois abriga grande parte dos animais existentes no Brasil. Sua preservação ambiental é alta, sendo considerado o bioma mais preservado do país de acordo com os órgãos governamentais, como o IBGE. Por ser um bioma com ligações próximas à floresta amazônica e o cerrado, a paisagem pantaneira é bem diversificada, com árvores de médio e grande porte, típicas da Amazônia, mas também conta com a presença de árvores tortuosas de baixo e médio porte, muito comuns no cerrado. Nas matas ciliares, próximas dos rios, é comum encontrarmos genipapos de 20 metros de altura, uma árvore amazônica. Nessa área, a vegetação é densa e exuberante, com figueiras, engazeios e outras árvores altas. A fauna presente no Pantanal é riquíssima, concentrando quase todos os animais que vivem no Brasil. Esse fato ocorre porque tal bioma sofre uma influência direta de 3 grandes biomas brasileiros: a floresta amazônica, o cerrado e a Mata Atlântica, além de ter algumas áreas com resquícios de caatinga. O Pampa, também conhecido como Campos Sulinos ou Campanha Gaúcha, é um bioma localizado no centro do sul do continente americano. No Brasil, ele ocorre somente no estado do Rio Grande do Sul. Sua vegetação é um ambiente bastante homogêneo, caracterizado pela presença do clima subtropical, pelo relevo suave e ondulado e pela grande reserva de água. O Pampa é bastante explorado economicamente, especialmente pelas atividades agropecuárias. O clima do Pampa é o subtropical, marcado pela ocorrência de temperaturas amenas na maior parte do ano e pela frequência constante de chuva. Esse bioma também ocorre em zonas de clima temperado do continente sul-americano. O Pampa apresenta um clima bastante específico, com forte influência da umidade, que interfere nos demais indicadores climáticos locais. O bioma possui uma rede hidrográfica considerável, formado por rios pequenos e médios.
possuindo assim uma ampla disponibilidade de água. Essa região é composta por 2 bacias hidrográficas de grande importância regional, a Costeira do Sul e a do Rio da Prata. A flora do Pampa é bastante homogênea, sendo composta especialmente por espécies vegetais de gramíneas e herbáceas, com altura média e estrutura vegetacional uniforme. Neste bioma, ocorre de forma bastante pontual espécies de maior altura, como algumas árvores e arbustos. Já a fauna da Pampa é bastante diversa, composta por diversas espécies de aves, roedores e pequenos mamíferos. São animais encontrados no Pampa: o veado campeiro, o furão, a ema e o perdigão. O bioma possui ainda algumas espécies endêmicas, como o beija-flor de barba azul e o sapinho de barriga vermelha. Bom, agora nós trouxemos uma questão do Enem de 2021 que trata sobre biomas. A questão fala: a floresta amazônica é uma bomba que suga a água do ar vindo do Oceano Atlântico e do solo e faz circular pela América do Sul, causando em regiões distantes as chuvas pelas quais os paulistas desejavam em 2014. O desmatamento compromete essa função da floresta, pois sem árvores, alternativa A, diminui o total de água armazenada nos caules. B, diminui o volume de solos ocupados por raízes. C, diminui a superfície total de transpiração. D, aumenta a evaporação de rios e lagos. E E, aumenta o assoreamento dos rios. A alternativa correta nessa ocasião seria a alternativa C. Bom, essa foi a nossa apresentação, esperamos que tenham gostado e obrigada pela atenção.